Boa noite. Ontem nós ficamos sabendo um pouco mais sobre análise do discurso, uma área de estudo da sociolinguística. Hoje vamos abordar a aquisição da linguagem, tema da neurolinguística. Nesse estudo, o principal objeto a ser avaliado são as crianças que estão em processo de obtenção da sua língua materna. Sendo assim, nossos repórteres foram para as ruas para fazer a seguinte pergunta. Na sua opinião, como você acha que as crianças aprendem a falar? Eu posso responder a essa questão de duas formas, com o que eu sabia antes e com o que eu sei agora depois da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu acreditava que a gente aprendia a falar através do nosso meio. Ouvindo pai, ouvindo mãe, aquela questão que a mãe fica, fala mamãe, você vai associando aqueles sons e acaba por reproduzir. Qual o seu nome? Alelê. E o nome do papai? Papai Noel. Hã? Papai Noel. Papai Noel? Fala mamãe. Mamãe. Papai? Papai. Titia? Tia. Vovó? Vovó. Vovô? Vovó. Ellen? Além. Rafaela? Tetelela. Tetelela? Pirulito? Pipililili. Quê? Pirulito. Qual o nome da vovó? Qual o nome da vovó? Mama. E a outra vovó? O Dudu. Uti? O E o nome do vovô? Dedê. Dedê. E o outro? A Dudu. Adi. Ati. Tá, então manda um beijo. Então, isso era a minha ideia antes de eu entrar na faculdade. Hoje, a gente já sabe que isso não é certo, mas também não é 100% errado. Tem alguma coisa de verdade nessa afirmação, só que ela não é 100% certa. Hoje a gente tem duas correntes de pensamento que podem nos dar uma luz de como a gente aprende a falar. Uma é a teoria inatista, de que você já nasce com a sua gramática internalizada. Você já nasce sabendo do que vai falar. E você só aprende, só começa a reproduzir algo que você já sabe. Uma vez eu vi na televisão uma menina que estava falando do verbo caber e falava, você cabe nesse lugar? Não, sim, eu cubo. Quer dizer, ela associou uma palavra que ela já conhecia, cubo, dado, ela associou o que ela já conhecia e achou que aquilo se encaixava na frase que ela precisava usar. Pensando pelo lado do behaviorismo, dá pra gente ver que tem ainda essa ideia de que você aprende pelo seu meio, você aprende pela sua inserção. De acordo com a sua visão de aluno de letras, o que você acha de como uma criança aprende a falar? Eu acho que a criança, ela imita os pais e ao mesmo tempo que ela tem essa capacidade de observação do meio que ela vive, ela também tem uma gramática própria. Significa que ela vai sempre adaptar também aquilo que ela escuta àquilo que ela considera que seja meio que correto. Nanar é o nano, papar é o papo. E saber, você já sabe o que vai pedir? Eu chego. E você consegue comer esse sanduichão? É que eu chego. Eu sabo, eu consigo. Criança fala assim por associação. Se beber é eu bebo, comer é eu como, para ela, saber eu sabo, conseguir eu consigo. Eu chego. Mais tarde, sem forçar, ela aprende o que é certo. No caso, os termos inatismo e behaviorismo são dados separadamente, o que você acha? Eu acho que os dois se relacionam. Se interdependem em alguns pontos. Em alguns pontos, sim. Por essa questão dela sempre adaptar o que ela convive no meio com a própria gramática. Em relação aos estudos sobre a aquisição da linguagem, são duas as principais correntes que se propõem a responder essa pergunta: o behaviorismo e o inatismo. O behaviorismo acredita na tese do estímulo, resposta e reforço. Através dessa regra, a criança receberia estímulos do ambiente onde ela se encontra e produziria
respostas próprias. Assim, o que a criança produziria seria resultado direto da interação com o ambiente em que ela se insere. Obviamente, não podendo desconsiderar as relações que ela tem com seus pais, com seus colegas, com seus professores e qualquer outra espécie de relação que ela possa construir, claro, linguisticamente, com qualquer pessoa com a qual interage. Porém, essa análise não consegue alcançar alguns problemas relativos à criatividade da criança. Obviamente, cada criança consegue produzir sentenças próprias que não dependem de interação nenhuma. São sentenças que ela não ouviu de nenhuma pessoa com a qual ela tem interativo. A exemplo, as crianças ouvem as sentenças eu bebi, eu comi. Por conta disso, elas criam a sentença eu fazia, mesmo sem nunca ter ouvido. É aí que entra o inatismo. A hipótese inatista diz que toda criança já nasce sabendo regras complexas que estruturam quase ou todas as línguas que existem. Dessa maneira, em posse dessas regras, a criança conseguiria criar à vontade construções próprias, mesmo sem nunca tê-las ouvido. Dessa forma, as construções criativas de cada criança não são derivadas de um processo repetitivo em que a criança apenas simula e repete o que ela já ouviu no meio em que ela existe. Pesquisas já comprovaram que quando uma sentença é construída, uma determinada área do cérebro é ativada. De acordo com essa ideia inatista, essa área seria responsável pela linguagem e independeria de que língua este falante se utiliza. Sendo, portanto, estímulos biológicos mais que interacionais, a tese inatista fica fortalecida por competir ao cérebro a função da aquisição da linguagem. Vamos ouvir a opinião de alguns especialistas sobre essas teorias. Nós queremos saber qual a influência do inatismo e do behaviorismo dentro da fonoaudiologia. Então, existem várias linhas várias teorias de aquisição de linguagem e assim, na nossa formação, e é o que a gente acredita, né, dentro da fonoaudiologia, que nós acreditamos que vai estimular, propiciar a linguagem, o desenvolvimento dela, é a questão do socio-interacionismo, é a questão das relações com o meio que a criança vai estar exposta e que vão estar levando a esse desenvolvimento. Porque a gente vê, por exemplo, crianças que nascem de um meio em que a criança não tem nenhum problema neurológico, a criança nasceu bem, teve uma gestação ótima, não há nenhuma patologia associada, não há uma síndrome, enfim, tudo para que aquela criança desenvolva a linguagem normalmente. E aí a criança está inserida no meio em que por algum motivo as pessoas interagem pouco com essa criança, a criança não recebe muito estímulo, a família ela cuida, ela dá banho, ela dá comida, mas enfim, em relação à linguagem, a criança não tem muito estímulo no sentido de ter interação. Não há, às vezes, necessidade dessa criança se comunicar, a criança não tem uma função comunicativa, e aí essa linguagem, ela demora, a linguagem oral, ela demora a aparecer. E ao passo que também a gente vê crianças que às vezes nascem com algum problema neurológico, alguma síndrome associada, e aí sim, vai ter uma dificuldade de linguagem por conta desse problema, mas que às vezes ela está inserida num meio em que é bastante estimulador, e aí essa criança, mesmo com essa síndrome, ela consegue também desenvolver uma linguagem, embora seja atrasada por conta dessa síndrome, por conta desse problema neurológico. Então nós acreditamos que o meio em que ela está inserida vai influenciar bastante nessa aquisição de linguagem. Perfeito. Foi. Eu gostaria de saber se você considera